Sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast Ponto de Vista com Márcia. Hoje nós temos uma convidada que eu tenho certeza que muitos já conhecem. Eu estou falando da professora Miriam Campos, que é uma professora que trabalhou durante muitos anos no Colégio Amparo, foi professora de muita gente aqui da nossa cidade, inclusive dos meus 4 filhos, né, professora Miriam? Sim. Eu estou falando dessa pessoa que eu conheço já há tanto tempo, uma pessoa que eu digo que extremamente preparada para falar do assunto de hoje, porque a Miriam ela tem os saberes teóricos, porque ela é uma pedagoga e também tem a sua pós-graduação em psicopedagogia, e a professora Miriam tem os saberes práticos, porque ela tem décadas de experiência trabalhando com a educação dos anos iniciais do ensino fundamental, não é isso, professora Miriam? Sim. Então, e eu já começo fazendo a apresentação do tema também. O tema de hoje é sobre redes sociais, como usar de forma saudável e produtiva. E eu estava aqui conversando com a professora Miriam o seguinte: quando a gente era criança, adolescente, os nossos pais tinham uma dificuldade de colocar nós para dentro de casa, porque a gente tinha o hábito, fazia parte da nossa infância, da nossa adolescência, a gente brincar na rua, a gente ficar muito tempo na rua, né, professora Miriam? Sim. E hoje nós estamos vendo um movimento contrário. É pai e mãe batendo na porta do quarto dos filhos, perguntando: e aí, você não vai sair desse quarto hoje? Vamos conversar, vamos interagir com seus amigos lá fora, na praça. Então, a gente percebe que os pais hoje estão tendo a dificuldade de colocar os filhos para interagir com os colegas, com os amigos na rua, né? Nos ambientes coletivos, nos ambientes sociais de convivência. Então, isso é um fenômeno, né, professora Miriam? A gente ainda estava comentando, redes sociais, as telinhas, internet, isso veio para ficar. Não Com tem certeza. como proibir os filhos de passar um tempo aí nas redes sociais, mas a gente precisa conversar sobre isso. Nós precisamos, como educadores e como pais, preparar os nossos filhos, os nossos alunos, para interagir, para lidar com as redes sociais de uma forma saudável. Sim. Então, é sobre isso o tema de hoje, é como a gente pode, como as famílias contemporâneas podem ajudar os seus filhos a lidar com as redes sociais para que elas não se tornem um problema, E sim uma solução. e sim uma solução, porque a gente sabe que, como tudo na vida, se for demais, torna-se prejudicial. Então, a gente precisa encontrar o equilíbrio. Isso. Como colocar as redes sociais a favor das famílias contemporâneas. Então, eu já faço a minha primeira pergunta para a professora Miriam, que quais são os principais impactos emocionais que o uso excessivo das redes sociais podem causar na vida, na saúde mental dos nossos filhos, dos nossos alunos. Sim. Primeiramente, muito obrigada, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de ajudar a elucidar tantos porquês, tantos pais, tantas famílias que hoje passam por isso e às vezes nem percebem que estão passando, mas precisamos sim abrir os olhos e vir com soluções. Como a gente estava conversando, anteriormente, eu fiquei muito feliz com o tema, porque o tema é um tema muito positivo, é um tema que a gente está procurando soluções, e não apenas um tema que a gente está, falando sobre, o negativo da rede social, porque sim, existe e muito a parte negativa, mas também existe a parte positiva. Afinal de contas, o mundo contemporâneo está aí, elas vieram, igual você falou, voltando da sua fala, para ficar e temos que saber lidar com isso. Como lidar com isso? O que isso pode prejudicar, voltando à sua pergunta, com crianças, principalmente. Vamos começar pelas crianças e vamos subindo na faixa etária. Crianças, na primeira infância, as crianças, elas estão com os neurônios. Elas nascem, principalmente até os 2 anos, elas nascem com muitos neurônios.
Esses neurônios precisam, sim, fazer as sinapses, que são a cognição, é o aprendizado. E como se faz isso de uma maneira saudável? A gente costuma falar criança pé no chão. A criança precisa de apalpar, de sentir, de ter todos os sentidos ativos. O estímulo da mãe, o estímulo do pai, o estímulo da família, olho no olho, conversando com a criança. E quando isto não acontece, o que traz de mais prejudicial para uma criança, para um bebê? Essas sinapses, esses estímulos não são feitos. Então, o que deveria ser feito em tal proporção vem com diminuição. Isso acarreta, é como se fosse uma poda, uma poda que não é uma poda natural, é uma poda neural que existe Daquilo que agora poderia vir a que ser, porque poderia ele vir a não ser. ele tem aí um potencial de desenvolvimento Exato. e que não está sendo permitido que esse potencial se desenvolva. Exato, ele não desenvolve da maneira que deveria. Aí começa a apontar alguns sintomas, que às vezes esses sintomas pode ser até confundido, inclusive, com transtornos, com Entendi. sintomas de transtornos. Esses E quando sintomas você seriam o quê, por exemplo, professora? nessa faixa etária da primeira infância, a criança fica muito, Irrita tímida, irritada seria um sintoma? irritada é o primeiro. Irritabilidade, sono, o sono, Distúrbios de sono? muito distúrbios de sono. A questão do chorar, precisar daquilo ali para poder fazer alguma coisa, como condição, inclusive. Isso traz no meio social um transtorno para a família e principalmente para a criança, que é o nosso sujeito aqui em questão. Então, é importante sim que a gente saiba que precisa desse equilíbrio. E a criança que tem todas essas a primeira pergunta inclusive que eu faço, eu costumo fazer no consultório onde eu atuo, é tem uma questão que a gente chama de anamnese, faz uma série de perguntas da vida da história de vida da criança. Eu coloquei na anamnese uma pergunta agora, recentemente, quanto tempo a criança está em Passa. telas. Passa na frente de uma tela. É. Aí é assustador. É assustador a gente perceber só um pouquinho, porque na verdade, vamos combinar. Uma mãe trabalha fora, ela chega em casa, ela tem às vezes ela não tem uma ajudante, ela precisa fazer uma janta, ela precisa preparar alguma coisa, o bebê que estava, digamos, na creche, chega e aí? Esse bebê começa a chorar, esse bebê começa às vezes não tem um brinquedinho, o que ela faz? Qual que é o primeiro intuito? Toma o meu celular, meu filho. Vamos. E a hora que pega, Márcia, a primeira coisa, é tanta dopamina, são 3 segundos. São 3 segundos que começa a liberar essa substância no cérebro da gente também. Então, esses 3 segundos no cérebro de uma criança, pronto, colocou água no fogo. A criança parou de chorar, parou de dar trabalho, toma. E aí você vai fazer o que pode. Eu estou condenando os pais? Eu não estou condenando. É necessário entretê-los, mas vamos entretê-los de uma outra forma. E de 0 a 2 anos, nada de tela. Nada. Você sou já muito está até me veemente. adiantando uma pergunta que eu ia te falar, que eu ia te Ah. fazer. Qual é a idade recomendada, né, com qual idade a criança pode ter redes sociais ou a criança pode lidar com as telinhas? Sim, são 2 coisas. Uma coisa é ter redes sociais, outra coisa é lidar com as telinhas. As redes sociais, a Universidade de Harvard, ela já colocou como parâmetro, no máximo, eu minto, no mínimo 13 anos para cima. 13 Rede social. 13 anos, a partir 13. dos 13 anos que uma criança Adolescente, que seria uma idade recomendada para o adolescente começar a ter redes sociais. Com 13. monitoria. Com a supervisão dos pais. Exatamente, sempre. Aliás, a supervisão dos pais, o diálogo dos pais com essa criança é o viés de toda esse manejo com a rede social. Peça fundamental então. Fundamental. Pais,
pai. Tem o Família. família, tem o Família. dever e a obrigação de monitorar, de supervisionar a utilização das telas Telas, pelos filhos. O Agora quanto tempo eles estão nessas telas sim, e o que eles estão consumindo, é sim, isso? isso. Aí voltando, às redes sociais, 13 anos. Mas as telas que são o entretenimento, Hum, a questão dos desenhos animados, que eles ficam também. Então, aí 0 a 2 nada, 0 a 2 nada? nada Tá, professora, então o que dizer daquelas crianças que muitas das vezes a gente observa que tá lá comendo no restaurante. no restaurante e olhando ali para uma tela de celular. Ela está olhando a tela de celular e sendo alimentada, Sabe o que sendo está alimentada. acontecendo ali? Ela não está observando o que é o ato. Ela não está observando, ela não está tendo consciência, a consciência é necessária do que ela está fazendo, do ato da alimentação. O ato do que ela está comendo. Ela sabe que ela não gosta daquele ali, ela sabe que não gosta daquele ali. Então ela está lá comendo só o que ela quer e olhando. Então aonde que está? Aonde que está o raciocínio? Onde está a consciência dela? Naquele. E se acaba o desenho, você já viu isso acontecer? Já. E se acaba o desenho no momento que ela está na refeição, começa já a ter aquele choro. Não, não, vai, o pai vai lá, ou a mãe vai lá e volta. Pega o celular do outro, acabou a bateria do celular da E mãe, outra pega o celular do coisa, pai. sim, sim, já passei por já percebi isso. Outra coisa, esses eles escolhem, 2, 3 anos, escolhem: "Não, eu quero é esse, não, eu quero é", e esse desenho ou aquele desenho, já é um desenho que não é um desenho, eles preferem o desenho que tem muito estímulo, porque hoje eles estão cada vez mais, o mercado está fazendo cada vez mais os desenhos com muito estímulos de cores e muita rapidez. Não é mais aquele desenho que a gente, eh, sabe que existia, que tinha vamos lá, vou bem lá atrás, o Frajola vai atrás do Piu-Piu, e aí vai tudo. Apesar de ter aquela rapidez, a gente sabia que Uhum. a gente acompanhava aquilo. E depois a gente sabia que também ele ia fracassar. Mas a gente sabia daquilo, a gente sabia que tinha um começo, um meio e um fim. Fracassou, Aham. acabou o desenho, vai começar outro. Eles não, eles começam com o desenho tem muito estímulo, tem muita velocidade, eles não processam. Uhum. Aquilo ali é pura dopamina. E esse excesso de dopamina no cérebro, ele impede as conexões, as sinapses. É esse o grande E problema. tá começando a causar uma espécie de dependência. Dependência, porque dopamina, a substância, a dopamina é aquilo. Eu vou falar uma coisa agora que pode ficar bem pesado, Uhum. mas, cocaína libera dopamina, muita dopamina. Entendo. Então, é uma substância que é liberada também. Eu tô falando de primeira infância? Não, agora já estou estendendo. Aham. Porque esse mesmo sensação de prazer, também já foi visto que o número de curtidas, o número de compartilhamentos e o número de conexões que você na sua rede social, eu na minha rede social tenho, traz para mim também uma satisfação. Hum. Essa satisfação no cérebro, eu quero repetir. Eu quero mais. Mais e mais e mais. Nós somos adultos, nosso cérebro já está desenvolvido, Uhum. apesar da plasticidade. Mas e a criança e o Que adolescente? estão em processo. Isso. O adolescente, ele está num processo, inclusive, de formação desse cérebro. Então, o Homer é maior do que a gente imagina. Prejuízo. É maior do que a gente imagina. Uhum. Então, é importante sim, a gente estar sempre atento a isso aí, porque isso aí está lá e a gente, a olhos nus, a gente não percebe hoje no meu filho, amanhã, mas assim, um mês usando isso aí, uma semana, se você tira, chega a ser, Márcia, abstinência. Abstinência. Miriam, é extremamente importante isso que a gente está falando, porque isso é um fenômeno. Sim, É um fenômeno que a gente tem observado com muita frequência, aonde quer que a gente vá, as crianças pequenininhas já ali, uma espécie de viciadas
na telinha, É viciada precisando mesmo. daquilo ali para fazer atividades básicas, Sim. que é igual a gente, como você estava falando, de alimentação. Uhum. Parou o desenho, acabou a bateria do celular, a criança já para de comer e já começa a procurar imediatamente outro celular. É. Eu Aí quero. a família mobiliza. Mobiliza para colocar de novo ali a telinha para ela continuar se alimentando. Então, isso está causando uma situação de dependência que vai eu acredito que se agravando ao longo do tempo. Com certeza. A dependência vai só aumentando. Vai só aumentando. E aí chega Aí vai a pra fase escola. Aí vai pra escola. Vamos pra escola. Chega na escola, agora, esse ano de 2025, tem a lei que proibiu zero tela, celulares né? na escola. Isso. Aí, até o 5º ano, nada. De sexto para cima, apenas com fins pedagógicos. Não é para carregar, não é para levar. Aí cada escola tem seu manejo. Sim. Enfim, ela chega lá, ela não tem. Diante de todo aquele estímulo que ela tem lá na tela dela, ela vai lá, ela senta, aí a professora de português chega lá e começa a falar gramática, acentuação, e a matemática, e a equação. Ela já está num estágio que aquilo ali não é estímulo para ela. Miriam, e aí a gente vai lá, sai um pouquinho aqui da parte de redes sociais e vai lá para a história da educação. Sim. A nossa metodologia de ensinar continua a mesma do século passado. E os meninos estão conectados. Anos-luz na frente. E aí que está acontecendo aí mais um problema. Isso seria até um assunto para a gente tratar aí num outro programa. Sim. Porque aí é a distância entre a metodologia dos professores, que é a mesma metodologia do século passado, Da nossa época, com aquilo que os alunos estão interessados hoje. Porque é aquilo que a gente falou, eles mudam de tela. É rápido. Rápido. Mudam de assunto rápido. Isso. E nós não, nós estamos lá com a nossa mesma metodologia. Sim. Mas vamos lá, segue aí, professora Miriam. Então, o que acontece? E teve até uma pesquisa também, foi interessante você falar sobre isso. Essa questão que, usando as telas na escola, o professor deve sim, cada vez mais se atualizar. Eu não sei se você conhece alguém, mas eu conheço amigas, amigas de trabalho, que falam, e ainda usa esse semblante. Quero saber disso. Não vem com esse negócio para mim que eu não gosto. Não é questão de gostar, é questão de precisar. Nós não temos mais a opção de não querer, a opção não é mais de não pra gostar. vida, Não. é para profissão. É. E aí teve uma pesquisa que fizeram com 20 alunos. Esses 20 alunos, o professor deu a mesma pesquisa. 10 alunos poderiam usar a internet, o ChatGPT. Os outros 10, não. Biblioteca, pesquisa. Meu Deus. Escrevendo. Aí, os que usaram, olha que interessante, os que usaram o ChatGPT fizeram em 5 minutos. Os outros demoraram, acredito que uns 2 dias, eu não lembro direito do tempo. Mas os 2 estavam certos. Os 2 corretos. Os 2 trabalhos. Cada um à sua maneira. Chega-se à conclusão de que o resultado é o mesmo. Porém, temos que adaptar até isso, porque o ChatGPT, eu não vivo sem ChatGPT mais. Tem Miriam, e eu acredito que a gente tem, e é um conselho, inclusive, já que a gente está falando pelo lado bom da coisa. O lado bom. Porque quanto mais você alimenta ele, mais ele vai saber de você. E mais ele te ajuda. Ele não vai fofocar, ele vai te ajudar. Então, esse sim é um que a gente pode falar da gente. Enfim, passou o quê? Uma semana, esse mesmo professor chamou as 20 crianças e pediu para elas, para os 2 grupos, fazerem uma explanação daquele trabalho, sem material. Aí eu já acredito que aqueles que foram pesquisar na biblioteca tiveram um desenvolvimento, um aprendizado melhor. Notório. Já o outro não fixou. Nada.
porque Um pegou mínimo de esforço Isso. cognitivo. Isso. Aí vai o quê? Vai do jogo de cintura do educador. Vocês Uhum. vão sim procurar, mas vocês vão anotar. Anotar, vamos conversar, Vamos vamos conversar sobre o sobre o assunto, porque assunto. senão ele não aprende nada também. Exatamente. Então existe essas vertentes. Tem Eu que achei muito adaptar a metodologia, as interessante. metodologias para Precisam adaptar. Não é tirar. "Ah, não, esse negócio não, vai para a biblioteca. Na minha época era pra biblioteca". É Uhum, aquilo que eu falei, hoje a gente não tem mais, os meninos mudaram, não uhum. são os alunos, a população, O mundo o mudou, mundo o mundo mudou, mudou. o mundo digitalizou. E a gente precisa entrar aí nesse Entrar mundo, senão nós vamos ficar para trás em muito. Isso, e os meninos cada vez mais vai ter Cada evasão. vez mais conectados. Isso. E aí, não tem Mu evasão porque é lei, não pode, porque senão vai pegar o pai, pá-pá-pá, mas não vai aprender, não tem motivação. Então, resumindo, os prejuízos para criança e adolescente com o uso excessivo das redes pode ser a irritabilidade, casos de depressão, Depressão demais, perturbações no sono, perturbações, isolamento social. social. Sim, Isso é isso é ponto, ponto. ponto. Esse aí São dados reais, são dados estatísticos. são. Certo. E aí eu já passo então para a minha segunda pergunta para você, nas redes sociais a gente vê ali uma questão que são os padrões estéticos de beleza irreais, mas estamos lá, estamos postos, falam os filtros que fazem Lindo. todos ficarem belos. Hoje eu quero morena, É. hoje eu quero com olho azul, hoje eu Exatamente. Então, essas comparações que são postas nas redes sociais causam frustração, causam ansiedade. Então, como que essa comparação pode afetar a saúde mental dessas crianças, desses adolescentes e desses jovens? A saúde mental, ela é afetada totalmente quando ela está exposta, principalmente às redes sociais. Digamos assim, Instagram, porque lá sim é entretenimento. Uhum, E você vê recortes. Você vê recortes da vida da pessoa. Você não viu que para chegar naquele ponto, ela pode ter brigado antes em uhum, casa, ela ou então aquela adolescente ou aquele adolescente, para fazer aquela dança, ele está uhum. trancado, ele apanhou, ele tá de castigo, alguma coisa, ou seja, ninguém mostra o feio, o ruim, O ruim nas telas, só só os vai. recortes. É Aham, a vida linda das telas, uhum. né. Existem exceções, mas isso aí não está trazendo, cliques. Então, as exceções não trazem cliques, não faz. O que que acontece? A mente da pessoa que está olhando aquilo ali com tudo lindo, eu também quero. Eu também quero. Eu Eu também quero quero fazer isso. parte desse Desse mundo mundo. de beleza, desse mundo de Não likes, importa de seguidores, isso, eu não quero. importa as consequências. Eu quero É, esses milhares de seguidores, esses milhares de likes, de compartilhamentos, e seja a como comparação for. vai se estabelecendo ali cada vez mais ferrenha, Isso, só que nem todos conseguem. E aí vem a frustração. a frustração. E que gera, às vezes, né, a tristeza, a depressão, o "não, não quero sair". Quando você citou, às vezes a família chama para interagir com os colegas, Uhum, às vezes a criança ou o adolescente está nesse nível: "Não, não quero". não quero. Às vezes não é aquele formato de cabelo, de corpo, de cor, de boca, que está, que a moda dita ali nas redes sociais. Enfim, eles ficam assim, e eu digo até mais, às vezes eles chamam nem para interagir com outros colegas, Não, para a com a família. família, Você já reparou, Miriam, com a isso própria aí? família, Exato. Você já reparou que às vezes estão todos sentados numa mesa, cada um com seu celular, seu celular. deixando de fazer interações reais para fazer interações Virtual. virtuais. E mais uma coisa, foi bom até falar sobre isso, porque quando a gente fala de telas, a gente fala do celular, do tablet, da televisão. A televisão, com tudo que ela apresenta, ela não é tão prejudicial como o celular. Primeiro, a televisão, o celular, você
comanda ele, Uhum. você Acessa o ali. que você É. quiser. Às vezes ninguém tá vendo, você tá tuf, 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 tuf. Não quero ver isso. Não, isso aqui eu não gostei. Ih, não. Ah, nossa, isso aqui eu já gostei. A televisão, às vezes, outra coisa, uma televisão em cada quarto. Tudo bem, é cômodo para ver um filme, mas a televisão ela é feita para estar na sala. É para socializar, não Exatamente. é para isolar ainda mais a Exato. família. Mesmo porque não tem a higiene do sono. Aham. Não é bom a Não, televisão. estímulo na hora do sono é É. quarto silencioso, luzes Escuro, apagadas, sem os isso. estímulos Externos, visuais, os estímulos luminosos. Sim. Então, eu nunca quis e nunca deixei que meus filhos tivessem televisão no quarto. Não é lugar, não é. Então, vamos para a sala, porque olha só, ela pode ser um ponto positivo. Uhum. Ela é uma tela grande que todo mundo tá vendo a mesma coisa. Aham. Não tem como, por exemplo, ir lá e fazer isso aqui. Não gostei desse filme, não tô gostando disso. Ah, mas aí já vem um diálogo. É o espaço de socialização, né, de convivência e É o que socialização. virou, Aham. entendeu? Antigamente, a minha mãe costuma falar assim, quando não tinha televisão, a gente sentava todo mundo, tinha um radinho, É. e todo mundo conversava. Então agora a gente tem que adaptar isso para televisão. Aham. Agora é a televisão, vamos colocar um programa saudável que a Isso. gente pode debater, porque às vezes o seu filho não quer, a sua filha não quer, mas por quê? Ah, então Uhum. você não gosta, vamos entrar num consenso? É igual Uhum. você falou, aí gera uma socialização familiar. É. Miriam, nós já falamos então um pouquinho da questão do uso saudável das telas. Você tem mais alguma, você já falou do ChatGPT, que é Aham. um uso saudável, é um uso da gente pode Sim, tirar aí Por quê? coisas positivas do ChatGPT. Sim, Há outras formas de uso saudável das redes sociais? tem muitos. Ele serve como criação, que você pode criar, imagens. Hoje em dia tem muitas fotos, pode fazer criações ali, usar a arte no próprio celular, na própria Uhum. tela. Ela serve como informação, não apenas no chat, mas também, em outras fontes seguras, porque isso também tem Uhum. que ser observado, Uhum. em outras fontes seguras Fontes de pesquisa, de já vi pesquisa. museu virtual, coisa Sim, bacana também. sim, é uma coisa legal também de se ter. E cultura, por que não? A tela gera cultura também, Uhum. porque você vê lá um show, você vê lá hoje a gente chega em Roma sem ir a Sem ir Roma. a Roma. Então assim, a gente vê lógico, não que isso não acontecesse antes, mas no analógico. Você Uhum. vai com uma facilidade muito grande, você vê lá um monumento, você sabe tudo sobre aquele monumento. Uhum. Então é muito positivo sim. E até mesmo os desenhos. Eu falei uma coisa, eu não terminei, porque nós passamos por a mãe que trabalha fora, ela às vezes eu costumo falar assim, a tela emergencial, que é aquela da emergência. A criança tá lá e ela não tem ela não tem Não o tem que quem fazer, olha. e a criança já está habituada. Então ela fica, mas que fique menos, fique 5 minutos com o que ela sabe que é bom. Um Uhum. desenho mais tranquilo, Uhum. com menos estímulo, que ela possa acompanhar e entender o processo, entender o que está acontecendo, que aquela cria um filme infantil, de fato, um Infantil. conto de fadas, de fato, porque também tem esse detalhe, eles regravaram tantas coisas, né, Uhum. não que seja nós estamos aqui para julgar, mas um conto de fadas, é muito bom, isso gera cultura para a criança. São pontos positivos. São pontos positivos. E qual que é o papel dos pais, então, na orientação desses filhos? Eu costumo falar que o eixo de tudo é o diálogo. É o diálogo para observar o que eles estão vendo, para orientar se pode ou se não pode, aí vem o limite, e também a rotina, estabelecer rotinas. Estabelecer rotina, estabelecer tempos de utilização. Sim, e e tem mais um detalhe que eu acho fundamental. O que ele assistiu hoje? Vamos falar sobre isso? Uhum. Vamos conversar?
Me mostra, me ajuda, pede ajuda, porque os nativos digitais sabem muito mais que a gente. Sim. Então os meninos mais novos, eles às vezes o que eu falo por mim, e olha que eu estudo bastante, e às vezes o que eu vou tentar fazer, pá-pá-pá-pá-pá, de repente chega lá meu filho, meu sobrinho, aqui. Então É. assim, eu quero aprender, então me ajuda. Então é um diálogo que faz sobre o que ele gosta, que Uhum. é a tela. Mas levando em consideração no nosso tema, que é a família de uma forma saudável com as telas e os filhos, eles precisam hoje, lá a gente percebe nitidamente que os pais não sabiam o que o filho via Não, no celular. sim, que é aquilo que a gente está falando desde o início. Os pais, Isso. pai e mãe responsáveis precisam monitorar, É. precisam ver, acompanhar o que esse filho está consumindo na internet. Teve aqui perto de nós, em Uberaba, assassinatos. Numa escola. Foi. Mais ou menos no viés desse filme. E tudo aconteceu, toda a trama da história foi Pela pelas redes internet. sociais. É, porque Redes sociais. exatamente. E o desfecho aconteceu na escola. Sim, Mas olha lá onde aí o que acontece? Mas a escola não e olhou. a escola não tinha Mas nada a ver com isso. isso, entendeu? A mesma coisa acontece nessa série. É. Foi na frente da escola, não foi bem dentro. Mas aí tem um episódio que passa dentro da escola, que eles estão completamente perdidos, não sabem nem o que fazem. Também teve isso. A escola também as professoras, é importante entender aquele aluno, porque são muitos e a gente sabe que não é fácil, mas é importante ter um sinal de alerta. Ao menor sinal de alerta é importante, porque as redes sociais, às vezes, formam grupos que a gente desconhece. E por que não conhecer junto com eles? Tem um negócio de um grupo na rede social, no Instagram, eu não sei falar direito, outras vai ter oportunidade de saber, mas que tem um grupo dentro do Instagram que é reservado. Ou seja, você faz um grupo seu com suas amizades. Privado, ali dentro do Instagram. E ali é um grupo de WhatsApp, só que tá no Instagram. O que acontece ali, o que Só eles manda pra saber. só eles. Então E cadê a vigilância dos pais? Não vai caber ali, né? Os pais não estão nem sabendo. Não o que estão nem acontecendo. sabendo. E é uma idade, adolescência é uma idade que é grupo, né? É. O grupo fala mais alto que os pais. Por aquela questão do pertencimento. O pertencimento. Eu quero me sentir pertencente Pertencente a ao esse grupo, eu vou entrar e vou fazer de acordo com as regras estabelecidas nesse grupo. Exatamente. É muito difícil. E isso é muito forte. É muito forte na vida é do uma questão adolescente. tá despontando para o social, para a socialização, né, e a juventude é uma coisa muito forte. É o início de uma vida adulta. A adolescência é uma questão Frase de é uma casquinha de transição. ovo, né. E aí é onde eu te falo, a base precisa ser bem feita, muito bem feita. E olha lá, hein, a casa, costumo falar, a educação é uma casa, e a base é lá embaixo, começa lá do 0 aos 6 anos, na primeira infância. O que acontece ali, o nosso cérebro registra como uma esponja. Se a base é bem feita, lá não que não vá ter dificuldade. Os percalços vão passar por aparecer, eles. Eles vão. mas é mais É a fácil. forma de lidar com essas dificuldades que vai fazer a diferença na vida desse adolescente, desse jovem. Exatamente, ele crescer, ele amadurecer, exatamente. Então é importante até isso os pais acompanharem, no máximo que eles puderem chegar. Professora, a gente percebe que os pais fazem tudo na melhor na melhor das intenções. Não falta amor. Os pais amam seus filhos e querem o melhor para os seus filhos. Eles sabem disso. Sim. E é aquilo que você falou, nós não estamos condenando as atitudes. Absolutamente. O que a gente está falando de formas diferentes de educação que estão ocorrendo hoje diante do atual cenário da sociedade contemporânea. Nós estamos, inclusive, tentando ajudar no manejo. Ajudar nisso aí. Ninguém erra querendo errar, né, Márcia? Não, ninguém fala, nem um pai, nem uma mãe fala, eu
queria que ele fizesse e vou fazer isso pro meu filho porque isso vai ser ruim para ele. Não, não. Os pais estão sempre querendo acertar. Nós estamos sempre querendo acertar e queremos o melhor para os nossos filhos. Sim, com certeza. Mas é preciso, sim, ter uma atenção muito grande em relação a essas questões das telas, das redes sociais, da internet, porque por trás daquela telinha ali se esconde coisas muito boas e coisas muito ruins. Então, os pais precisam ter muita atenção E consciência que isso acontece. que isso acontece, consciência de que isso acontece e aos sinais de que alguma coisa ali não está indo bem, que é o que a gente chama, às vezes, de comportamento viciante, né? A tela é viciante. Ao menor sinal de que alguma coisa ali não está indo bem, os pais precisam estar atentos para reagir e para acudir antes Sim. que seja tarde demais. E aí a gente passa já para aquele assunto do detox. Quando a gente está intoxicada, a gente fala, preciso tomar um suco detox. E aí vem a questão do detox digital. O que é um detox digital? Então, o detox digital é um termo usado hoje para que o adolescente, a criança, para te falar a verdade, o sujeito tenha uma certa desintoxicação da tela. Mas ele tem que ser feito de uma maneira muito responsável. Porque, como eu te disse, traz sim dependência. E é importante o quê? Porque o detox não é pegar e falar assim, não, nós vamos fazer agora um detox, me dá seu telefone, 1 mês. É 1 ano e meio, 10 anos, dependendo da pessoa, dependendo do adolescente. Mas eu vou ficar sem 1 mês. Minha filha, meu filho, você não vai morrer por causa de 1 mês. Mas a gente não deve fazer com tanto tempo logo de início. É um final de semana, começa por um dia, entendeu? Começa por quê? Durante essa semana, quarta e quinta, sem Zero celular. zero tela. Zero celular, exatamente. Tá? E esse zero celular inclui zero computador. Não sai do celular É, e vai e vai lá. notebook. Isso, entendeu? Uhum. Então, e vai devagar para E desintoxicar. intervalos. É, Começa com intervalos maiores, depois e você depois vai vai diminuindo até que os intervalos diminuem o suficiente que você observe que ele não tem dependência. Porque quando que a gente faz o detox? Quando você observa que a pessoa já está dependente. Miriam, eu costumava falar para os meus meninos, falava assim, larga esse celular um pouco, tá parecendo que é mais um membro no seu corpo, porque não larga. O celular tá sempre grudado no seu corpo, Sim. na sua mão ou no bolso. Então a gente fala, larga um pouquinho, Larga um pouquinho. Parece que é tão viciante que a pessoa não consegue sair do quarto para a sala sem estar com o celular na mão. Isso. Eu falo, o que é isso? É o seu pulmão? Você precisa de você respirar? Você precisa... É o olho, a boca. O que é isso, né? De tanto que se torna forte essa É relação verdade. do ser humano com a tela, com o celular. Sim, e quando se tem a sensação de que esqueceu em algum lugar? Eu esqueci. Onde está meu celular? Nossa, então, assim, realmente. Então, é importante ver isso aí também, porque se torna mesmo um membro da pessoa. Desse corpo. Desse Preciso corpo. dele. Preciso. É aí que está. Aí a gente tem que ponderar. Eu consigo viver sem ele. Tudo bem, eu preciso dele para algumas coisas que Mas vai ele me não trazer... pode dominar, ele não pode tirar a minha produtividade, porque a gente observa, e a gente passa por isso também, né, Miriam? Sim. Eu confesso. Eu também. Eu confesso. Eu também. Às vezes a gente tá ali no celular e pensando, nossa, mas eu tô perdendo um tempão nisso aqui, eu tô precisando fazer outra coisa. Mas é tão olha bom isso ficar aqui. Ou aí a gente fala assim, mas olha esse... você sabe o que eu costumo até falar? Olha só a que ponto que chega. Eu tô precisando de dar uma distraída. Então, e aí a gente fala, tô perdendo tempo. A gente chega a falar, eu tô perdendo tempo, tô perdendo produtividade Isso. por causa disso aqui. Para que eu tô nessa telinha? O que eu tô precisando agora? Então, quando você consegue tirar ele da sua frente e fazer outra coisa sem ele, você pensa, meu Deus, isso é libertador. Isso é libertador. Isso é E libertador. aí eu te falo, porque quando a gente fala, eu também passo por isso. O Arthur, meu filho, quando ele era mais novo, na época da adolescência,
Eu lembro que existia, e eu sei que existe até hoje, essa questão dos jogos. E tinha certos jogos que ele não jogava. Não jogava, ponto, final. Uhum. Então, Jogos mais violentos. violentos. E eu sei, porque eu recebo crianças que aí eu falo assim, e aí eu gosto de jogar. O que você... Aí me fala os mesmos nomes dos jogos que eu falava, não, esse, eu determinava tal e tais jogos. Tem jogos online, as redes sociais de jogos também é uma questão forte. Que é outro problema, os jogos apostados. É outra coisa. outro problema. Outro. Mas isso aí também já é outro tema para abordar. Mas assim, o que eu falo muito? Não adianta a gente ficar só assim, não faz isso. É igual alimentação. Tem que almoçar. Não, mas tem que comer isso aqui. É agir. Olha, não julgar, porque eles não gostam, nem nós. Imagina eles que estão começando uma vida social. Julgar na família? Não. Isso não. Isso é muito importante. Não julgue. Não julgue. Apenas faça. Faça o que tem que ser feito. Olha, vamos fazer uma rotina? Estou observando que você está usando. Eu também. Se inclua. Porque aí, se você se incluir, você vai estar mais próximo. Eu também estou. Vamos fazer uma regra? Tal dia, tal hora, só. Pronto. É fácil? Não é. Vai acontecer de primeira? Talvez não. Mas é caída? Vai. Mas Professora Miriam, a nossa conversa tá assim um máximo. Estou adorando o nosso bate-papo e quero convidar para nosso bate-papo aqui também uma pessoa especial, que é uma jovem, a Yasmin Marchesoni de Anim. Professora, conheça essa coisa linda desde que ela estava na barriga da mamãe dela. É filha de uma super amiga minha, Cristina, do Acácio. E eu convidei ela, professora, para fazer um contraponto, porque até agora estamos adultos aqui falando das redes sociais. E eu queria o contraponto da Yasmin. A Yasmin tem 19 anos, é estudante de medicina, está no 3º período já. E eu queria muito ouvir o que ela pensa sobre tudo isso, porque enquanto a gente estava conversando, eu e a professora Miriam, a Yasmin estava ali sentadinha ouvindo. Agora eu quero ouvir o ponto de vista dela. Yasmin, depois de tudo que eu e a professora Miriam conversamos, o que você acha das redes sociais? Porque nós falamos da questão de que as redes sociais não é de tudo ruim, nem tudo de bom, que precisa haver um equilíbrio. Você, como você tem 19 anos, você já nasceu uma nativa digital, ao contrário de mim, da professora Miriam, né? O que você acha das redes sociais aí? O que você acha que se foi bom para sua vida? Se você tem problemas aí, você faz uso excessivo das redes sociais? Tá precisando de um detox também? O que você acha? O que você filtrou aí de tudo que nós falamos? Então, Márcia, primeiro eu queria agradecer pelo convite que você fez. Fiquei muito feliz de poder vir aqui, que é um tema que me interessa muito. Porque até vocês comentaram que o adolescente, ele é uma esponja, ele absorve tudo, tudo influencia muito fácil, ele é muito manipulável. Por isso que eu acho até perigoso, porque hoje em dia você entra no Instagram e ele é uma plataforma que é feita personalizada para você, por causa do algoritmo, né? Então, tudo que você faz no Instagram, ele rastreia, tem um cálculo pelo sistema, que ele te investiga e ele faz a plataforma ser perfeita para você não sair dela nunca e ficar viciado e não parar de usar. Então, tudo que você curte, que você compartilha, eles guardam e eles sabem dos seus gostos. Então, parece que você entra no Instagram e tudo que tá lá é a plena verdade, você fica alienado no seu mundinho. Então, é muito perigoso, porque você entra e agora, pelo menos no meu Instagram é assim. Todo mundo tá correndo, todo mundo faz 3 horas de esporte por dia, todo mundo toma monjário, tá super magro. Então, peraí, gente, isso é um dado importante, porque a minha convidada maravilhosa, Yasmin, ela é uma ratinha de academia, tá? Por isso que o algoritmo dela só traz esse tipo de informação. Alimentação saudável, um treino novo, né? O mundo, a moda fitness, não é isso, Yasmin? Por isso que o seu algoritmo está trazendo
O seu Deixa- perfil. De acordo com o seu perfil. Vai, continua que eu tô adorando. E aí parece que, tipo, todo mundo tá fazendo a mesma coisa e você tem que fazer essa mesma coisa, senão você não vai se encaixar, senão você vai ficar excluído e vai estar de fora de todos os círculos grupo. sociais, Uhum. entendeu? Então, tipo assim, você tem que estar magro, você tem que estar fazendo esporte. E se você começa a correr, você tem que fazer meia maratona. Você fez meia maratona, você tem que fazer a maratona. Se você fez maratona, você tem que ser um triatleta agora. Então, Deus. tipo, você sempre Meu um passo pra Deus. trás. É o que a gente tava falando de comparação. Exato. E aí parece que todo mundo tem a mesma idade que você, mas já fez rios de dinheiro e você que tá pra trás. Então isso gera muita ansiedade. Ansiedade, Sim. frustração, problemas de autoestima. Deixa só eu Exatamente. fazer um adendo. Realmente, em relação a essa questão do todo mundo fez essa questão da corrida, né, no seu Aham. caso. Só lembrando que a Yasmin também foi minha aluna, Aham. né? Verdade. E essa questão que você falou, todo mundo já fez rios de dinheiros e parece que é muito fácil, mas ninguém vê, igual você está falando, que na verdade tem todo um histórico, Tem. né? Chegou lá no triatlo, né? Lá na maratona, mas passou por N dificuldades antes. Sim. Existe isso que nós esquecemos de É os falar. Muito bem recortes. colocado. É os recortes. Aí Muito bem recorta colocado. aquilo ali só a parte do sucesso. Sim, Do sucesso, mas não mostra o esforço que foi feito antes. sim. Exatamente. A trajetória daquela pessoa. Muito bem E colocado. aí acha aquilo que a aquilo é gente meio fala. mágico. Aham, acho que é do nada. E, por exemplo, ano passado, eu meio que fiz um detox de redes sociais porque eu queria participar de um processo seletivo. Então eu falei, não, eu preciso focar, não posso ficar perdendo tempo de estudo. Porque você tá estudando, seu celular tá aqui do seu lado, você sabe que a qualquer momento vai chegar uma notificação, você vai parar de estudar, você vai querer entrar no Instagram, você já perde meia horinha ali. Então eu fui meio radical, eu excluí tudo. E aí, com esses meses que eu fiquei fora das redes sociais, eu voltei e eu percebi que eu estava excluída. Todo mundo sabia de um monte de coisa e eu não sabia. Então, minhas amigas falavam, tipo assim, Yasmin, você viu tal pessoa que tá acontecendo? Eu falei, não conheço. Como assim você não conhece? Não sei quem é. Então, tipo, de ficar Fora do mundo. um mês fora do Instagram, eu já virei uma alien. Não sei. Uma alien. Meu Deus. O termo. Um mês fora, É. você já se sentiu uma alien. Sim, Fora do contexto. sim. Então, isso é muito perigoso também porque, além de atrapalhar no convívio social, também atrapalha nas suas outras atividades que você tem que fazer no seu. Mas tem muitos pontos positivos também. Então, por exemplo, eu mesmo comecei a fazer vídeo pro TikTok porque eu acho muito legal criar conteúdo e ensinar o que a gente aprende no dia a dia. E também consumir de outras pessoas. Porque as pessoas falam coisas muito úteis no Instagram e no TikTok também. Tipo, dicas de estudo, método Pomodoro que você falou. As pessoas ensinam métodos de estudo mais eficientes, ou as pessoas pegam inspiração de moda na internet. Se Sim. você não estiver lá vendo as inspirações de moda, você vai ficar fora da moda também. Exatamente. E também ficar sabendo de notícias que estão acontecendo no mundo. E mesmo fazer parte de um grupo social. Só tem que saber dosar, igual vocês falaram. E tem uma crítica em cima disso, né? É, Né? Um ponto de vista, né? sobre isso. Sim, Fazer uma leitura crítica daquilo que você consome na sim. internet. Saber que nem tudo que tá ali é real. Né? Nem tudo que tá ali é aquilo mesmo. Ali existe uma virtualidade e que tem coisas que não são reais. E a gente precisa ter consciência disso, né, Yasmin? Sim, tanto a questão que eu tinha falado das pessoas extremamente magras, que agora viram moda. Uhum. A pessoa posta que perdeu 30 quilos, foi só com dieta e treino. Aham. Entendeu? Aham. E ela faz um monte de coisinha. Coisinha, gracinha. E aí, as adolescentes de 13, 14 anos vendo isso, como é que fica? Seus pais não sabem que eles estão consumindo esse tipo de conteúdo. E isso pode gerar muitos transtornos de alimentação, de imagem. Yasmin, agora eu quero propor para você uma brincadeira com um fundo muito sério, na verdade. Se você hoje fosse uma mãe, já tivesse aí seus filhos, qual seria a sua relação com as redes sociais em se tratando aí dos seus filhos? Eu acho que eu ia tentar ao máximo postergar o começo da vida deles virtual nas redes sociais. Ao máximo que desse, porque eu sei que os amigos iam começar a ter celular desde cedo se os pais não tivessem essa mesma linha de pensamento. Então, vai chegar um ponto que eles vão se sentir excluídos se eu não der o celular pra eles, como criar uma conta de rede social.
Então, tendo assim, 9, 10, 11 anos, eu acho que seria o limite máximo. Uhum. Aí eu já tentaria iniciar essa introdução deles nas redes sociais. Só que antes teria uma conscientização de que tem muitos perigos, do tipo de conteúdo que eles consomem, ensinar que existe um horário certo para usar e um horário certo para guardar o celular. Então, igual vocês falaram antes, na hora da refeição, o celular em outro cômodo, na hora do estudo, o celular longe, na hora de dormir, estipular um horário para proibir o celular a partir de certo horário, porque senão ele não vai ter aquela rotina de desagitação, de começar a relaxar. Então, e tentar estimular ao máximo o uso produtivo. Usar o TikTok, o ChatGPT, o Instagram como ferramenta de busca e não só de lazer. Entendi. E estabelecer esses limites que a gente conversou antes. Muito bem, gostei. Você é a mãezona. Vai sim, com certeza. Bom, então nós já estamos encerrando aí o nosso terceiro episódio do podcast Ponto de Vista com Márcia. Vou pedir à professora Miriam para deixar a sua mensagem final, né, para os pais, para as famílias, em relação a esse assunto. Sim. Então, o que eu tenho a dizer é que devemos levar em consideração que o pilar, digamos que um dos pilares principais para o relacionamento família e filhos é o diálogo. Nunca deixe de dialogar com seus filhos, porque o diálogo, ele traz a união, ele traz a socialização, ele te traz o seu filho mais perto de você e o entendimento. É a partir do diálogo que tudo vai começar. E também, como a Yasmin bem falou, sempre estimular as redes sociais para o lado mais produtivo, mais criativo. Tem tanta coisa boa, saber explorar o que é bom. O respeito, as regras de convivência, os valores são fundamentais na educação dos nossos filhos. Muito bom, muito bem. E a Yasmin, para sua despedida? Então, eu acho que eu queria deixar a mensagem que tem como você ter um uso saudável de redes sociais, tem como você saber equilibrar isso com uma vida produtiva e usar ela ao seu favor, não deixar ela te usar e te viciar, mas sim usar ela para facilitar a sua vida, para estudar melhor, para socializar melhor, como uma ferramenta produtiva e não deixar isso sugar a sua energia e sua produtividade. Muito bom, muito bom. Obrigada, professora Miriam. Obrigada, Yasmin. Foi um prazer ter vocês duas aqui nesse dia tão produtivo. Sim, eu agradeço a oportunidade e sempre que se fizer necessário e a gente puder ajudar, estamos aí. Teremos outros bate-papos, né? Sim, com certeza. Muito bom. E a vocês aí de casa, depois de tudo que nós conversamos sobre redes sociais e a relação delas com as crianças, adolescentes e os jovens, qual é o seu ponto de vista sobre esse assunto? Deixa aí nos comentários, eu gostaria muito de conhecer. E espero muito que vocês tenham gostado desse nosso terceiro episódio do nosso podcast. Se vocês gostaram, eu peço para que vocês compartilhem esse conteúdo para quem vocês acham que vão se beneficiar. Curtam, comentem e peço também para que vocês se inscrevam no nosso canal. Um beijo e até a próxima!